Ninguém conseguia ficar 5 minutos com a filha do milionário. A menina gritava, quebrava coisas, trancava portas, e os funcionários iam embora um por um, até que uma nova empregada chegou. No primeiro olhar, ela viu algo que ninguém, nem o próprio pai, tinha percebido. E o que aconteceu depois disso mudou aquela casa para sempre. A mansão de Henrique Vasconcelos sempre fora conhecida nos arredores como um lugar impecável. Jardins simétricos, vidros espelhados, portões automáticos que abriam com silêncio absoluto. Mas naquela manhã, a beleza exterior não combinava com o que acontecia lá dentro. Por trás das paredes claras e das janelas amplas, havia silêncio. Não um silêncio de paz, um silêncio tenso, comprimido, cheio de passos contidos e respirações presas. Os funcionários caminhavam com cuidado, como se qualquer movimento errado pudesse desencadear uma tempestade. E, de certa forma, podia mesmo. No topo da escada, uma porta bateu com força. "Não, sai daqui!" Uma voz infantil gritou, aguda, desesperada. De imediato, a governanta recuou 3 passos, o corpo rígido, como quem havia encostado em um fio elétrico. "Ela piorou hoje", sussurrou para um dos cozinheiros, enquanto ajeitava o lenço no bolso. "Qualquer barulho faz ela explodir." O cozinheiro apenas assentiu. Ninguém ali ousava falar muito sobre a menina. Era como se até mencionar seu nome pudesse chamá-la. Mas todos sabiam. Luna, 7 anos, cabelos longos e escuros, olhar profundo demais para a própria idade, e uma dor tão grande que ninguém conseguia alcançar. A menina atravessou o corredor correndo, descalça, segurando um caderno amassado. Passou pelos funcionários como se fossem fumaça, empurrou a porta do quarto de hóspedes e a trancou atrás de si. 2 vezes. Ela sempre trancava 2 vezes. A governanta suspirou. "Eu disse que não durava até o fim do mês", comentou com amargura. "Ontem foi a babá número 8. Hoje de manhã, a babá número 9 nem voltou do intervalo." As 2 mulheres se entreolharam. Não havia maldade no comentário, apenas cansaço. O som do portão eletrônico anunciou a chegada de um carro preto na entrada. O motorista desceu e abriu a porta traseira. Henrique Vasconcelos saiu apressado, o rosto carregado pelo estresse de alguém que mal terminara outra reunião interminável. "Como ela está?" perguntou antes mesmo de entrar totalmente no saguão. Governanta apertou os lábios. "Hoje, difícil, senhor. Muito difícil." Henrique ajeitou a gravata como se isso pudesse endireitar algo dentro dele também. "Qual funcionário pediu demissão agora?" perguntou seco. "A babá enviada pela agência ontem", respondeu a governanta. "Devolveu o uniforme na mesa antes de sair." Henrique inspirou fundo, frustrado, mas sem demonstrar surpresa. "Certo, ligue para a agência de novo. Mande outra pessoa, qualquer pessoa." Ele entrou na sala de estar, largou a pasta sobre o sofá e passou a mão no rosto com força. Na mesa de centro havia brinquedos espalhados, um copo derramado e pequenos pedaços de papel rasgado. Nada disso estava ali quando saiu para o trabalho naquela manhã. Ele respirou fundo de novo. Era sempre assim, todos os dias. "Senhor", a governanta disse hesitante. "A agência pediu para avisar que vai enviar alguém ainda hoje. Uma funcionária nova para ajudar com os afazeres da casa." Henrique riu de forma breve, sem humor. "Nova? Ótimo. Vamos ver quanto tempo dura." A frase não tinha sarcasmo, era constatação. Luna gritava do andar de cima. Algo caiu. Talvez um livro ou um porta-retratos. Henrique fez menção de subir, mas hesitou. Ele nunca sabia como chegar perto da filha sem piorar tudo. A governanta olhou para ele com um traço de compaixão. "Ela não deixou ninguém entrar no quarto, senhor. Nem para levar comida, nem para trocar as roupas. Acho que está piorando." Henrique desviou o olhar. Ele sabia, e não sabia o que fazer. A campainha tocou às 16 horas.
Henrique abriu a porta esperando encontrar mais uma funcionária com expressão de medo, já pedindo desculpas antecipadamente por não dar conta do trabalho. Mas não. Era uma mulher simples, com cabelos presos, roupa discreta, postura firme, de quem já viu muita coisa na vida e não se intimida fácil. Boa tarde, ela disse com voz calma. Sou Rosa. Fui enviada pela agência. Henrique fez um aceno breve. Entre, mas seja sincera, sabe onde está pisando? Sei que aqui mora uma criança que sofre, respondeu ela, sem arrogância, sem pretensão, e que ninguém está conseguindo entendê-la. Henrique engoliu a resposta automática que diria a qualquer funcionário. Algo nela o fez prestar atenção. A governanta apareceu, pegou a bolsa de Rosa e começou a explicar onde ficavam as áreas de serviço. Enquanto isso, Henrique se afastou para atender uma ligação urgente da empresa. Rosa caminhou devagar pela sala, não como quem inspeciona, mas como quem sente o ambiente. Os detalhes falavam. A falta de fotografias recentes, os brinquedos deixados pela metade, a casa enorme, silenciosa demais para alguém tão pequeno. Ela ouviu um barulho no andar de cima, algo semelhante a um soluço abafado. Não vá lá, alertou a governanta tensa. Ninguém chega perto do quarto da menina. Ela não gosta. Rosa não respondeu, mas seu olhar mudou, como se tivesse percebido algo que os outros nunca viram. Subitamente, Luna apareceu no alto da escada, os cabelos desgrenhados, o caderno pressionado contra o peito, o rosto sujo de lágrimas antigas. Os olhos pequenos e intensos vasculhavam tudo, até que pousaram sobre Rosa. A menina não disse nada, apenas observou. Mas foi diferente. Luna não olhou Rosa com agressividade, nem com desprezo, nem com ódio. Foi um olhar rápido, profundo, que parecia perguntar: você também vai desistir de mim? Ninguém percebeu isso, só Rosa. Henrique desligou o telefone e, ao ver Luna ali parada, deu 2 passos na direção da escada. Luna, chamou com voz baixa. Filha, está tudo bem. Vamos descer para comer alguma coisa. A menina tapou os ouvidos com as 2 mãos e correu de volta para o corredor, trancando a porta do quarto atrás de si. A governanta suspirou. Henrique passou a mão no rosto, exausto. Rosa permaneceu onde estava, observando com a calma que não era comum em casas quebradas como aquela. E então, aconteceu. Por um breve instante, antes de desaparecer, Luna olhou para trás. E não olhou para o pai, nem para a governanta. Ela olhou para Rosa. Um olhar que não era ódio, não era medo, era reconhecimento. Como se, pela primeira vez em muito tempo, Luna tivesse encontrado alguém que enxergava o que ninguém via. E é exatamente aí que a história realmente começa. A casa não tinha risos, mas pela primeira vez em meses, alguém ouviu o silêncio certo. Na manhã seguinte, a mansão acordou do mesmo jeito que adormecera, tensa, silenciosa, como se cada parede segurasse a respiração antes de fazer qualquer ruído. Rosa chegou cedo à cozinha, amarrando o avental simples enquanto observava o movimento cuidadoso dos funcionários. Ninguém falava alto, ninguém arrastava cadeiras, ninguém abria portas sem antes espiar se Luna estava por perto. Ela acordou às 5, murmurou a governanta preparando café com mãos trêmulas. Gritou porque deixaram a luz do corredor acesa. Trancou a porta de novo. Hoje ninguém entra lá. A frase "ninguém entra" já parecia um mantra naquela casa. Rosa apenas assentiu, como quem não se assusta com dificuldades que os outros desperdiçam. Vou levar o café do Sr. Henrique até o escritório, disse a governanta. Mas assim que se virou, ouviu o som de passos pequenos atravessando o corredor do 2º andar. Passos rápidos, irregulares, passos de fuga. Rosa ergueu os olhos. Luna apareceu de súbito, os cabelos caindo sobre o rosto, o caderno amassado contra o peito.
A menina olhou para a governanta, para o cozinheiro, para o corredor, e ao ver Rosa, seu corpo inteiro enrijeceu, como se uma corrente elétrica tivesse subido pela espinha. "Bom dia, Luna", disse Rosa, com um tom tão suave que parecia não pertencer àquele ambiente duro. A resposta veio como um trovão. "Não!", Luna gritou, recuando para trás. "Não chega perto de mim!" O grito ecoou pelos vidros da sala. E então começou o caos silencioso que todos ali conheciam bem. A menina correu, chutou um brinquedo no chão, abriu a porta que dava para o jardim e sumiu como um pássaro assustado. A governanta suspirou, derrotada. "Você viu?", disse ao cozinheiro. "Ou tentaram falar com ela ontem. Tentaram hoje. É sempre assim, essa aí..." Apontou com pena para Rosa. "Certeza que não fica muito. Ninguém aguenta essa menina." Rosa não respondeu. Ela apenas caminhou lentamente até a porta aberta que Luna usara para escapar e olhou o jardim ensolarado. Luna não estava brincando, não estava correndo por diversão. Estava fugindo, com medo. E medo não some com regras, ordens ou castigos. Henrique desceu as escadas minutos depois, já irritado, já cansado, já carregando no rosto a exaustão de alguém que trabalha demais para não encarar o que realmente importa. "Ela surtou de novo?", perguntou, impaciente. A governanta fez que sim. "Não adianta. Vou aumentar o salário da equipe, contratar mais gente, chamar psicólogo. Ou, sei lá." Ele passou a mão nos cabelos. "Essa casa precisa funcionar. Eu preciso que as coisas funcionem." Rosa observou de longe. A palavra funcionar não era a que uma criança machucada precisava ouvir. "Posso tentar falar com ela?", perguntou Rosa com calma. Henrique riu de leve, não por desprezo, mas por costume. "Ninguém consegue, e também não é sua função. Não se cobre por isso." Mas Rosa não se moveu, não se encostou, não se apressou. Ela apenas saiu para o jardim com passos silenciosos. O jardim era enorme. Árvores altas, sombras gostosas e um canto isolado perto da estufa. O único lugar onde Luna costumava se esconder. Rosa não foi até lá. Apenas ficou a alguns metros de distância, visível o suficiente para não parecer ameaça, distante o bastante para não invadir. Uma folha se mexeu entre os arbustos. Luna estava ali. Rosa não disse nada. Não chamou. Não tentou se aproximar. Ficou parada, sentindo o vento bater no rosto, como se estivesse apenas existindo ali, e não vigiando a menina. Luna saiu um pouco da sombra, abriu o caderno e começou a rabiscar de forma frenética, como quem tenta expulsar algo de dentro de si. Cada traço parecia uma respiração desesperada. O sol bateu no rosto da menina e ela imediatamente apertou os olhos, virando para o lado. Luz forte a incomodava. Rosa percebeu. Quando Luna ouviu alguém fechar a porta de vidro da cozinha, tapou as orelhas com as mãos com força. Barulhos a assustavam. Um pássaro pousou perto demais, e ela deu um pulo recuando, sem tolerar o toque inesperado do vento. Cada reação, cada movimento, não era birra, não era rebeldia, eram sinais, sussurros de um trauma que ninguém tinha aprendido a ouvir. Luna percebeu Rosa olhando e imediatamente se encolheu. "Não chega perto", gritou com a voz trêmula. "Não toque em mim." Rosa levantou as mãos, mostrando que não avançaria. "Tudo bem", disse, num tom que parecia calmo até para as borboletas ao redor. "Não vou encostar em você." Luna não estava pronta para ouvir. Não naquele dia, não daquele jeito. Correu outra vez para dentro da casa, trancando-se no quarto de hóspedes. A governanta suspirou ao ver a cena. "Eu avisei. Ela não ouve ninguém, Rosa. Ninguém." Mas Rosa não olhava para a governanta, nem para o corredor. Ela olhava para a porta fechada e finalmente entendeu. Não era birra, não era malcriação, não era falta de limite, era trauma.
trauma puro, profundo, enraizado. E ninguém ali sabia disso. Ninguém sequer pensou nessa possibilidade. Mas Rosa pensou. Rosa viu. Rosa reconheceu. Porque quem já viveu algo parecido, reconhece no outro. No final daquela manhã, enquanto Luna permanecia trancada e a casa inteira caminhava em silêncio para não incomodá-la, Rosa percebeu a verdade que mudaria tudo. Aquela menina não estava rebelde. Ela estava machucada. E estava pedindo ajuda do único jeito que sabia, afastando o mundo. Era isso que ninguém tinha notado. Até agora, Luna percebeu Rosa olhando e imediatamente se encolheu. "Não chega perto!" gritou com a voz trêmula. "Não toca em mim!" Rosa levantou as mãos, mostrando que não avançaria. "Tudo bem", disse, num tom que parecia calmo até para as borboletas ao redor. "Não vou encostar em você." Luna não estava pronta para ouvir. Não naquele dia, não daquele jeito. Correu outra vez para dentro da casa, trancando-se no quarto de hóspedes. A governanta suspirou ao ver a cena. "Eu avisei. Ela não ouve ninguém, Rosa. Ninguém." Mas Rosa não olhava para a governanta, nem para o corredor. Ela olhava para a porta fechada e finalmente entendeu. Não era birra, não era malcriação, não era falta de limite. Era trauma, trauma puro, profundo, enraizado. E ninguém ali sabia disso. Ninguém sequer pensou nessa possibilidade. Mas Rosa pensou. Rosa viu. Rosa reconheceu. Porque quem já viveu algo parecido, reconhece no outro. No final daquela manhã, enquanto Luna permanecia trancada e a casa inteira caminhava em silêncio para não incomodá-la, Rosa percebeu a verdade que mudaria tudo. Aquela menina não estava rebelde, ela estava machucada e estava pedindo ajuda do único jeito que sabia, afastando o mundo. Era isso que ninguém tinha notado. Até agora. No corredor do segundo andar, encontrou bilhetes amassados, escritos com letras tortas. "Eu não quero ver." "Para." "Mamãe." A palavra final fez Rosa fechar os olhos por um instante. Aquilo não era apenas tristeza, era memória. Memória que ninguém tratou. Memória que virou sombra. E sombra, quando é ignorada, cresce. À noite, enquanto os funcionários encerravam o expediente, Rosa preparou chá de camomila para deixar na porta do quarto de Luna. Não bateu, não chamou, apenas colocou a xícara ali, como um sinal de presença que não invade. Henrique vinha descendo as escadas no mesmo momento, tenso, cansado, afrouxando a gravata. "Ela deu trabalho hoje?" perguntou, com a voz de quem já espera o pior. Rosa olhou para a porta fechada da menina. "Ela não está brigando com o mundo, Sr. Henrique. Está se defendendo dele." Ele franziu a testa, impaciente, quase irritado com aquilo que não entendia. "Isso vai passar. É só uma fase difícil. É normal depois de..." Interrompeu, engolindo o final. "Depois do que aconteceu." Rosa percebeu o peso no silêncio dele. Um silêncio que não era falta de vontade, era fuga. "O senhor fala da mãe dela?" perguntou, com delicadeza. Henrique respirou fundo, como quem abre um ferimento. "Luna estava com ela quando tudo aconteceu", murmurou. "Mas já faz 2 anos. Achei que... Enfim, crianças esquecem." Rosa balançou a cabeça devagar. "Crianças não esquecem. Elas só guardam em lugares onde ninguém olha." Henrique desviou o olhar. Mudou de assunto. Tentou se recompor. "Bom, tente descansar. Amanhã não será fácil." E subiu as escadas sem dizer mais nada, deixando para trás uma verdade que ele próprio não tinha coragem de encarar. A madrugada caiu pesada, abafada. Os corredores estavam escuros, a casa respirava devagar. Por volta das 2 da manhã, um som cortou o silêncio. Baixinho no começo, depois mais forte, depois desesperado.
Rosa saltou da cama ainda antes de reconhecer que era um grito. Não um grito de birra, não um grito de raiva. Era medo. Medo puro. Luna correu pelo corredor, mas parou 2 passos antes da porta. Lembrou-se dos limites da menina. Não tocou, não forçou. Luna, chamou com a voz mais suave que conseguia produzir naquele instante. Você está segura. Eu estou aqui do lado de fora, tá bem? Lá dentro, o choro era entrecortado, acelerado, como se a menina estivesse lutando contra imagens que só ela podia ver. Rosa continuou falando. Calma, baixa, ritmada. Respira devagar, meu amor. Eu sei que dói, mas passa. Eu estou aqui. Nenhum toque, nenhuma invasão, só presença. Henrique apareceu no corredor segundos depois, atordoado, pálido, sem saber o que fazer. O que está acontecendo? Perguntou aflito. Rosa ergueu a mão pedindo silêncio. Era a primeira vez que alguém naquela casa realmente ouvia Luna. E minuto após minuto, sem esforço, sem força, apenas com as palavras certas nos intervalos certos. O choro baixou. As respirações voltaram ao ritmo. O medo cedeu espaço para a exaustão. Luna adormeceu atrás da porta. Rosa encostou a testa na madeira, aliviada. Henrique olhou para ela como se estivesse vendo um milagre. Mas não era milagre. Era entendimento. A dor da menina sempre esteve ali. Só faltava alguém que soubesse traduzir. Quando Rosa voltou para o quarto, já quase amanhecendo, uma certeza pesava no peito. Aquela família carregava um trauma que ninguém havia enfrentado. E se ninguém fizesse isso? Luna continuaria gritando em silêncio para sempre. Era isso que ninguém quis enxergar. Mas agora, alguém via. Alguém que não fugia. Alguém que conhecia esse tipo de escuridão. Alguém que podia mudar tudo. O sol da manhã entrou tímido pelas janelas da mansão. E pela primeira vez, Rosa percebeu que a luz parecia incomodar menos Luna. Talvez fosse coincidência, talvez não. Henrique estava sentado à mesa do café, olhando para o nada, uma xícara cheia que ele não tocava. A noite inteira o visitara em fragmentos. O choro da filha, a forma como Rosa falava com ela, o modo como ele próprio ficou impotente. Ele ergueu os olhos quando Rosa apareceu. Ela dormiu a noite toda depois daquela crise? Perguntou baixinho. Dormiu, respondeu Rosa. Como alguém que estava carregando peso demais. Henrique desviou o olhar envergonhado, como se a incapacidade de ajudar a própria filha fosse uma falha moral. Eu não sei como você fez aquilo. Geralmente ela chora a noite inteira, confessou. Rosa não respondeu com soberba nem falsa modéstia. Apenas disse, eu não fiz nada demais, só não forcei a porta que ela não conseguia abrir. Mais tarde, quando subiu ao corredor para recolher roupas de cama, Rosa viu algo que fez o coração parar um segundo. A porta do quarto de Luna estava aberta. Não muito, um palmo, o suficiente. Era a primeira vez. Rosa passou devagar, sem olhar diretamente para não assustar. E ali, sentada no chão perto da cama, com uma das bonecas no colo, Luna observava pelas frestas do cabelo. Não falou, não sorriu, não fez um gesto, mas não a expulsou. E para uma criança como ela, aquilo era monumental. Ao longo da manhã, pequenos milagres silenciosos continuaram. No corredor, Rosa cantava baixinho enquanto dobrava roupas. Uma canção antiga, daquelas que se ouvem mais pela sensação do que pela letra. A porta de Luna abriu mais um pouquinho. Um segundo depois, a menina apareceu do outro lado, tímida, desequilibrada, mas ali. Rosa continuou cantando como se não tivesse notado. A menina recuou, mas não fechou a porta. Na hora do almoço, Rosa colocou um prato ao lado da porta do quarto. Não bateu, não chamou, não insistiu. Deu alguns passos, depois voltou ao corredor para pegar mais roupas. Quando se virou, o prato estava um pouco mais vazio, não tinha sido muito.
Poucas garfadas, mas Luna tinha comido com alguém por perto. Era mais do que a equipe inteira da casa conseguira em meses. À tarde, quando Luna começou a respirar rápido demais, um sinal claro de crise sensorial, Rosa agachou perto da menina, mantendo distância, e falou devagar. Faz comigo. Inspira, segura, solta. Ela demonstrou com a mão, movendo-a suavemente no ar. Luna fixou o olhar naquele movimento. Repetiu. Falhou. Tentou de novo. E no terceiro ciclo, respirou mais fundo. Foi ali, naquele corredor iluminado pela claridade do fim da tarde, que Henrique apareceu sem querer. Vinha para chamar Rosa para tratar de um assunto da casa, mas parou no meio da escada ao ver a cena. Luna copiando os gestos, Rosa guiando sem tocar. A respiração da filha finalmente leve. Henrique ficou parado, sem saber se devia avançar ou recuar. Escolheu observar. Era impossível negar. Algo na casa estava mudando. Mais tarde, quando Luna voltou ao quarto sem gritar, Henrique encontrou Rosa na cozinha, organizando coisas que nem eram sua responsabilidade. Como você fez ela te deixar entrar no quarto dela? Perguntou incrédulo. Rosa secou as mãos no pano e respondeu como quem fala o óbvio. Eu não entrei. Ela abriu a porta. Existe diferença. Henrique franziu a testa confuso. Rosa, o que você está fazendo de diferente? Perguntou sem arrogância, sem orgulho. Apenas com necessidade real de entender. Ela o encarou com gentileza, uma firmeza tranquila que ele não estava acostumado a ver. Estou ouvindo, senhor Henrique, disse. O que a Luna não sabe dizer. Henrique engoliu seco. Aquela frase o atravessou como um despertar. Afinal, quantas vezes ele tinha pedido silêncio, quantas vezes tinha pedido bom comportamento, quantas vezes tinha fechado sua própria dor, sem nunca tentar ouvir a da filha. Ele não respondeu. Não tinha como. Rosa voltou às tarefas. Henrique ficou parado, absorvendo tudo. Naquele dia, pela primeira vez, ele percebeu. O muro que separava Luna do mundo não era indestrutível. Às vezes, um gesto simples fazia a primeira rachadura. O dia seguinte começou com uma quietude estranha. Não silêncio absoluto, mas um silêncio diferente, menos pesado, como se a casa respirasse pela primeira vez em muito tempo. Henrique descia as escadas quando ouviu algo que o fez parar no último degrau. Um som suave, um movimento leve. Luna, sentada no chão da sala, empurrava uma pecinha de montar de um lado para o outro, enquanto Rosa, a uns bons 2 metros de distância, observava sem interferir. Não havia gritos, não havia portas batendo, não havia objetos voando, só tentativa, uma tentativa tímida de brincar. Henrique ficou ali, imóvel, com medo de atrapalhar e com medo de acreditar no que via. Quando Luna soltou um riso quase imperceptível, um sopro de alegria contido, ele precisou se apoiar no corrimão. Aquilo era mais do que ele tinha visto nos últimos meses. Rosa percebeu o movimento na escada, mas manteve o olhar na criança. Não interrompeu. Não chamou atenção para si mesma, apenas permaneceu. Henrique sentiu o peito apertar. Não de angústia, mas de um tipo de esperança que doía para existir. Minutos depois, quando Luna se cansou e levantou para desaparecer pelo corredor, Rosa recolheu as peças devagar, como quem guarda um segredo. Henrique desceu e se aproximou. Ela riu? Perguntou, ainda atônito. Rosa sorriu, discreta. Um pouquinho. Henrique se sentou no sofá com uma expressão quebrada, entre o alívio e o sofrimento. Por que ela riu com você e não comigo? Murmurou sem acusação. Era uma pergunta honesta, quase infantil. Rosa se aproximou alguns passos, mantendo o respeito. Porque o senhor sempre chega com medo de falhar, disse com delicadeza. E ela sente isso. Crianças sempre sentem. Henrique passou a mão pelo rosto, exausto de verdades. A tarde caiu.
E com ela veio um silêncio mais carregado. Henrique estava no escritório quando ouviu passos leves no corredor. Abriu a porta e viu Rosa indo em direção ao quarto de Luna com um cobertor dobrado. Ele tinha uma pergunta presa há dias. Agora saiu. Rosa, o que eu fiz de errado? Ela parou, respirou fundo e respondeu com honestidade que não machuca, só limpa. O senhor perdeu a esposa, Luna perdeu a mãe. Vocês dois estavam sofrendo, só que em ritmos diferentes. E quando o senhor fechou o próprio luto, ela ficou sozinha com o dela. Henrique desviou os olhos. Aquilo entrou como lâmina. Mas eu tentei, disse com a voz embargada. Deus sabe que eu tentei. Eu sei. Rosa respondeu. O problema é que tentar do jeito errado às vezes dói tanto quanto não tentar. O homem que sempre comandou tudo ficou sem reação. Alguns minutos depois, Rosa caminhou pelo corredor e percebeu que Luna tinha deixado uma porta entreaberta. Não a do quarto, mas a da sala de brinquedos. Um lugar que ninguém ousava entrar desde o trauma. Ela deixou o cobertor na mão e apontou com o queixo, chamando a atenção de Henrique. Olha, sussurrou. Luna estava lá dentro segurando uma boneca antiga que fora da mãe. Ela nunca encostava nesse brinquedo. Nunca. Henrique deu um passo para a frente, emocionado. E Luna, ao ouvi-lo, arregalou os olhos, enrijeceu o corpo e jogou a boneca no chão como se queimasse. Depois saiu correndo, empurrando-o com força. O impacto foi pequeno, mas o que doeu em Henrique não foi o empurrão. Foi o jeito desesperado como a filha fugiu dele. Ele ficou parado, respirando fundo, tentando engolir a culpa. Rosa recolheu a boneca com cuidado, tocando o objeto como quem toca uma ferida antiga. Henrique sussurrou. Ela me odeia. Não. Rosa respondeu sem hesitar. Ela tem medo. Medo de mim? Rosa o encarou fundo. Medo de perder você também. Henrique levou a mão ao peito, sentindo aquela frase abrir um buraco e preencher outro ao mesmo tempo. Mais tarde, quando Luna já estava recolhida, Rosa encontrou Henrique sentado no jardim, a camisa aberta no colarinho, a expressão cansada demais para alguém tão acostumado à força. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou. Eu nunca vou conseguir ser o que ela precisa, não é? Disse, quase num desabafo de menino. Rosa sentou-se a uma distância respeitosa. Ninguém nasce sabendo amar alguém que sofre. A gente aprende. Henrique respirou fundo. Os olhos marejaram, mas ele não desviou. Rosa, quem ensinou você? Ela olhou para o gramado iluminado pela luz baixa, e a resposta veio suave, mas carregada. Uma mulher que me entendeu quando eu era pequena, quando eu não conseguia explicar meu medo, quando eu tinha crises que ninguém compreendia. Ela segurou minha mão sem tocar, e eu aprendi que às vezes isso é amor. Henrique ficou imóvel. Ele finalmente entendeu por que aquela mulher simples conseguia entrar em lugares que ele jamais alcançou. E naquele exato momento, atrás da porta de vidro, Luna observava a cena. Ela não entendia completamente as palavras, mas entendia o tom, a calma, a promessa e algo dentro dela, algo que ficou adormecido desde a morte da mãe, começou a mexer, como uma chamazinha perdida voltando a respirar. E pela primeira vez depois do acontecido, Luna encostou a testa no vidro e olhou para o pai, sem medo. A manhã seguinte amanheceu nublada, e a casa parecia refletir o tempo, pesada, silenciosa, à espera de algo. Henrique desceu as escadas devagar, observando cada canto como se tudo estivesse diferente. E estava. Luna não corria pelos corredores, não quebrava nada, não gritava. Ela estava sentada no chão da sala, abraçando os joelhos, olhando pela janela como se estivesse tentando entender o mundo lá fora. Era um silêncio novo. Não o silêncio do medo, mas o silêncio de quem observa. Henrique parou na porta. Não sabia se devia se aproximar. As mãos hesitaram ao lado do corpo. Foi Rosa quem veio com a solução mais simples.
e mais necessária. Vá devagar. Ele ergueu os olhos para ela. Devagar quanto? Perguntou baixinho. Tanto quanto for preciso, respondeu Rosa, sem tirar os olhos da menina. Ela não precisa que o senhor faça tudo certo, só que não faça rápido demais. Henrique respirou fundo. Ele não era acostumado a ir devagar. A vida inteira acelerou tudo. Negócios, decisões, rotina. Mas ali, velocidade machucava. Então deu um passo, depois outro. E se sentou no chão a 1 metro de distância da filha. Nem perto demais, nem longe demais. Luna não olhou, mas também não fugiu. E isso, para Rosa, já era um milagre silencioso. O clima começou a mudar aos poucos. Nos 3 dias seguintes, Rosa ensinou Henrique com pequenas orientações quase imperceptíveis. Se ela tapar os ouvidos, não tente afastar as mãos. Fique onde ela possa te ver. Evite falar rápido, ela fica perdida quando tem muitas palavras juntas. E nunca toque sem avisar antes. Henrique seguia cada instrução como quem recebe um mapa depois de anos perdido. Ele observava Rosa lidar com Luna e tentava imitá-la, não com ciúmes, mas com gratidão. Cada gesto da empregada parecia abrir uma nova fresta de luz onde antes só havia sombra. E aos poucos, Luna permitiu que o pai estivesse perto quando ela comia. Permitiu que ele deixasse um copo de água ao lado dela. E permitiu que sua cabeça descansasse na cama enquanto ele ficava sentado ao lado, sem falar nada. Nenhuma dessas concessões era pequena. Todas eram enormes. Mas o verdadeiro teste veio numa noite de tempestade. Relâmpagos riscaram o céu, iluminando a mansão inteira. O vento batia nas janelas com força e o trovão parecia sacudir os cômodos. Henrique estava no escritório quando ouviu os gritos. Não eram gritos de raiva, eram gritos de desespero, aqueles que vinham do lugar mais profundo do medo humano. Era Luna. Ele correu pelo corredor sem pensar, abrindo a porta do quarto dela. Encontrou a menina encolhida no canto, mãos tapando os ouvidos, corpo balançando para frente e para trás, os olhos apertados, respirando rápido demais. Luna! Ele correu até ela, instintivamente tentando pegar a filha no colo. Foi o pior movimento possível. Luna se retraiu com violência, como se um toque fosse uma queimadura. Chutou, bateu, empurrou. O pânico dela aumentava conforme Henrique tentava ajudar. Eu só quero te acalmar. Ele implorava, desesperado. Filha, olha para mim. Mas ela não conseguia. Ela estava presa dentro do próprio medo. E Henrique, vendo aquilo, sentiu a alma quebrar, porque tentando ajudar, estava piorando tudo. A porta abriu de repente. Rosa entrou já avaliando a cena com um olhar treinado pela vida, não por manuais. Henrique, ela disse firme, se afaste devagar. Ele obedeceu na mesma hora, com lágrimas que ele nem percebera escorrendo. Rosa se ajoelhou no chão, não tocou Luna, não tentou abraçar, não tentou conter. Apenas falou, com a voz mais baixa, calma e contínua que alguém poderia ter em meio ao caos. Luna, respira comigo, assim, ó. Ela exalou devagar, como quem espera que a criança copie o som, não o gesto. O trovão é só um barulho grande. Não te alcança. Tô aqui. Você não está sozinha. Luna começou a diminuir o movimento brusco do corpo. Ainda tremia, ainda chorava, mas algo na voz de Rosa a trazia de volta. Isso continua, murmurou Rosa. Você é forte, você é esperta, o barulho passa. Eu não. Henrique assistia à cena com o coração esmagado entre admiração e impotência. Rosa, sem olhar para ele, fez um gesto com a mão chamando sua aproximação. Lenta, cuidadosa. Vem, disse apenas. Henrique engatinhou para mais perto da filha, fazendo exatamente o que Rosa orientava. Não falar, não tocar, não insistir, apenas estar ali. E quando o trovão seguinte ecoou, Luna não gritou. Ela fechou os olhos e deixou o corpo tombar de lado.
primeiro encostando no braço de Rosa, depois deslizando até encostar a cabeça no ombro do pai. Henrique não respirou. Não queria quebrar o momento. Rosa sorriu por trás das lágrimas que também lhe escorriam. E ali, naquela tempestade que poderia ter destruído ainda mais a menina, foi onde o amor venceu o medo pela primeira vez. A casa, pela primeira vez em anos, sentiu que havia esperança. Depois da tempestade daquela noite, algo invisível mudou dentro da casa. Não era algo que se via, era algo que se sentia. As paredes, antes tensas, pareciam respirar de forma diferente. Os funcionários, antes atentos a cada explosão da menina, se entreolhavam em silêncio, percebendo que havia algo novo no ar. E Henrique parecia um homem reaprendendo a viver. Na manhã seguinte, Luna acordou mais tarde do que o habitual. Não saiu correndo do quarto, não bateu portas. Apenas apareceu no corredor, abraçando o travesseiro, com o cabelo desgrenhado e as olheiras profundas. Rosa estava dobrando roupas na sala quando a menina surgiu. As duas se olharam por alguns segundos. Luna deu um passo, depois outro, e sentou-se no tapete a pouca distância de Rosa. Nenhuma palavra, nenhum pedido, mas era a coisa mais próxima de um "posso ficar aqui?" que a criança já tinha demonstrado. Rosa sorriu e continuou dobrando as peças, respeitando o espaço. Luna apenas observava, como se acompanhar movimentos simples fosse uma forma de acalmar a própria mente. Henrique, que assistia à cena da porta, precisou piscar algumas vezes para acreditar no que via. Não quis interromper, não quis atrapalhar, só deixou que a imagem se gravasse dentro do peito, como uma fotografia que ele jamais esqueceria. Os dias seguintes foram uma sequência de pequenas vitórias. Durante o café, Luna aproximou-se devagar da mesa principal. Ficou parada, olhando para a cadeira onde costumava sentar quando a mãe ainda era viva. Henrique tirou o tablet que estava sobre a mesa, hábito automático que sempre criava distância, e colocou ao lado, desligado. Rosa percebeu o gesto e, discretamente, deixou um prato simples perto de Luna sem forçar nada. A menina olhou, hesitou e comeu uma colher, depois outra, até que, pela primeira vez em muito tempo, terminou metade da refeição na presença de alguém. Henrique quase sorriu, mas conteve para não assustar a filha. Ao entardecer, Luna apareceu no quintal, onde Henrique estava conversando com um dos jardineiros. Ela carregava um brinquedo pequeno nas mãos, um cavalinho de madeira, gasto, quase sem pintura, o brinquedo da infância dela, o brinquedo que a mãe tinha dado. Henrique congelou. Aquele cavalinho não aparecia desde o velório. Ele agachou, mas não se aproximou. Rosa, que estava recolhendo roupas no varal, observou com atenção. "É bonito, Luna", disse o pai com a voz suave. "Você cuidou bem dele." A menina tocou no cavalo com carinho, depois olhou para o pai por meio segundo. Foi a primeira troca direta de olhar sem tensão em meses. Henrique sentiu o peito abrir, pequeno, mas imenso para quem já não esperava mais nada. Quando a noite chegou, Henrique tomou uma decisão difícil, mas necessária. Chamou Rosa para conversar no escritório. "Eu quero que ela tenha ajuda profissional", disse ele sem rodeios. "Especialistas, gente que entende o que ela sente." Rosa assentiu com um sorriso leve. "É o caminho certo, Sr. Henrique. Ela precisa ser acolhida por pessoas preparadas. Mas precisa, antes de tudo, de alguém que esteja disposto a aprender." "Eu estou", ele respondeu sem hesitar. "Pela primeira vez, eu estou." Rosa percebeu a sinceridade. Era a primeira vez que via aquele homem poderoso assumir a própria vulnerabilidade. A terapia começou 2 dias depois. A terapeuta, experiente com crianças sensíveis e traumatizadas, entendeu rapidamente que Luna só confiava em 2 pessoas, Rosa e lentamente o pai.
Então pediu que Rosa ficasse na sala durante algumas sessões e pediu que Henrique assistisse algumas outras de longe, apenas para entender a linguagem da filha. Ele aprendeu sobre crises sensoriais, sobre gatilhos emocionais, sobre o silêncio que não é frieza, é proteção, sobre o toque que vira dor quando mal vindo. Henrique ouvia tudo como se estivesse estudando a coisa mais importante da vida, porque estava. A transformação não veio com fogos de artifício, veio com pequenos milagres. Luna colocando o prato na pia sem quebrar. Luna chamando o pai com apenas um pai, suave, quase inaudível. Luna aceitando que Rosa penteasse seu cabelo por alguns minutos. Luna segurando a mão de Henrique ao atravessar o jardim, quando ouviu um barulho alto. Cada gesto era uma vitória. E foi durante um final de tarde, quando o sol pintava a sala com tons alaranjados, que uma cena inesperada aconteceu. Luna estava montando um quebra-cabeça no chão. Rosa estava dobrando toalhas ao lado. Henrique passou, indo para o escritório. Não disse nada, apenas sorriu. Luna o viu, e num impulso suave e tímido, estendeu a mão para ele. Henrique parou. Para mim? Perguntou incrédulo. Luna assentiu. Ele ajoelhou, encostou sua mão na dela, delicadamente avisando com os olhos antes de tocar, e ela não puxou, não se afastou, não gritou, apenas segurou. Rosa observou aquela cena com lágrimas silenciosas, e para surpresa de todos, depois de segurar a mão do pai, Luna estendeu a mão para Rosa também. As três mãos ficaram unidas por alguns segundos. Um triângulo inesperado de cura, coragem e amor. E pela primeira vez, parecia que o mundo daquela menina começava a fazer sentido outra vez. As semanas seguintes não pareciam as mesmas semanas de antes. A casa não era a mesma, nem Henrique, nem Luna, nem Rosa. Era como se tudo tivesse começado a reaprender a respirar. O sol entrava pelas janelas da mansão, iluminando o chão de madeira clara. O silêncio que antes era pesado, tenso, agora era apenas silêncio comum. Um silêncio que não ameaçava, descansava. Luna acordava sem gritos, sem portas batendo, sem correr para se esconder. Ela apenas surgia pelo corredor, com o rosto ainda amassado de sono, segurando seu cavalinho de madeira, e procurava com os olhos duas pessoas, o pai e Rosa. Na cozinha, Henrique tentava, sem muito jeito, preparar o café da manhã. Ele lia um papel colado na geladeira. Passos para não sobrecarregar a Luna de manhã. Era uma lista escrita por Rosa. Não falar alto. Não tocar sem avisar. Deixar os objetos no mesmo lugar. Dar escolhas, não ordens. Olhar nos olhos. Mas só quando ela quiser. Henrique lia cada item como se fossem diretrizes sagradas. Não por obrigação, mas por amor. Um amor que ele descobria dia após dia. Quando Luna apareceu na porta, ele sorriu. Bom dia, filha. Ela ficou parada. Por 3, 4 segundos. Depois, caminhou até a mesa. Sem pressa, sem medo. E sentou-se na cadeira, ao lado dele. Rosa entrou logo depois, com o cabelo preso de qualquer jeito e um pano de prato pendurado no ombro. Dormiu bem, Luna? Perguntou suavemente. A menina assentiu com a cabeça, e Henrique observou. Era a primeira vez que ela respondia a algo antes das 10 da manhã. Pequenos milagres, todos os dias. As terapias continuaram. Luna falava pouco, mas desenhava muito. E nos desenhos, a mãe aparecia. Não como lembrança dolorosa, mas como uma estrela amarela no canto do papel. A terapeuta ficava impressionada com o progresso, mas sempre dizia: ela não está melhorando porque esqueceu o trauma. Ela está melhorando porque agora não enfrenta ele sozinha. E Henrique entendia. Num fim de tarde, Luna estava sentada na varanda brincando com pedrinhas. Henrique ficou observando pela porta de vidro sem interromper. Havia aprendido a importância de esperar, ouvir, respeitar.
Rosa estava ali também, dobrando lençóis no varal, e foi então que Luna fez algo inesperado. Deitou a cabeça no colo de Rosa, sem crise, sem tensão, sem medo, apenas confiança pura. Henrique caminhou até elas com passos lentos, quase temendo estragar a cena sem querer. Rosa tocou levemente o cabelo da menina, com a mesma delicadeza com que se toca um pássaro machucado que finalmente retorna ao ninho. Ela está melhorando, sussurrou Henrique como se não quisesse quebrar a magia. Por sua causa. Rosa levantou o olhar para ele. Um olhar simples, humano. Não, senhor Henrique. A Luna só precisava que alguém enxergasse o que ela não sabia explicar. Só precisava ser lida no idioma dela. Ele ficou em silêncio, mas dentro dele algo se rearranjava, como móveis antigos sendo colocados no lugar certo depois de anos de bagunça emocional. Na manhã seguinte, enquanto conversavam na cozinha, Henrique tomou uma decisão. Rosa, começou ele, eu quero te fazer uma proposta. Ela franziu a testa, surpresa. Uma proposta? Sim. Quero que você fique com a gente definitivamente, não só como empregada. Quero você como assistente fixa da família, com salário digno, com descanso, com tudo o que você merece. Rosa ficou sem palavras, literalmente. Por alguns segundos, só conseguia abrir e fechar a boca, tentando formular uma resposta. Senhor Henrique, eu nem sei o que dizer. Henrique sorriu. Só diga que aceita. Você mudou a vida da minha filha. E, sinceramente, mudou a minha também. Rosa respirou fundo, emocionada. Eu aceito. E foi uma tarde depois dessa conversa que o momento mais simbólico aconteceu. Luna correu pela grama pela primeira vez em meses. O sol refletia nos fios do cabelo dela. O riso saiu alto, leve, verdadeiro. Henrique parou no meio do jardim, estático, assombrado de felicidade, como se aquele som tivesse o poder de devolver algo perdido dentro dele. Luna correu até ele, segurou sua mão. Depois correu até Rosa e segurou a dela. As três mãos novamente unidas, não como acidente, mas como destino. Henrique olhou para Rosa, um olhar que revelava algo muito especial. Gratidão, respeito, admiração profunda. Rosa sorriu de volta, e Luna, entre eles, riu ainda mais forte. E assim, naquela mansão que antes só conhecia silêncio e portas batendo, um novo som se instalou. Risadas, passos leves, vida, porque algumas crianças não gritam por ajuda, elas sussurram, e naquela casa, pela primeira vez em muito tempo, alguém finalmente soube ouvir. No fim, ninguém naquela mansão imaginava que a mudança viria de alguém tão simples quanto Rosa. Não foi dinheiro, não foram especialistas, não foram ordens, regras ou tentativas de controlar o que já estava em ruína. Foi carinho, foi escuta, foi humildade, porque algumas dores são silenciosas demais para que o mundo perceba. Alguns medos moram tão fundo que só podem ser alcançados por mãos que não têm pressa. Algumas crianças não quebram por falta de amor. Elas quebram porque ninguém entende a forma como elas tentam pedir socorro. Luna nunca foi difícil, nunca foi malcriada, nunca foi um problema. Ela era apenas uma menina que carregava um medo grande demais para um coração tão pequeno. E Henrique, mesmo com dinheiro, status e poder, descobriu da forma mais dura que tudo isso não significa nada quando a alma de um filho está ferida. No olhar dessa menina havia uma história que ninguém quis decifrar, mas Rosa decifrou, com paciência, com respeito, com humanidade. E quando alguém finalmente ouviu o que Luna não conseguia dizer, o mundo dela começou a se recompor. Talvez essa seja a maior lição. Há pessoas que não precisam de resposta. Precisam de alguém que saiba permanecer.
Luna não precisava ser corrigida, precisava ser compreendida. Henrique não precisava ser perfeito, precisava aprender a amar do jeito certo. E Rosa provou que quando a gente enxerga com o coração, o impossível deixa de existir. Porque vidas não mudam com pressa. Elas mudam quando alguém se aproxima sem medo do silêncio e sem medo da dor. Algumas crianças não gritam, elas sussurram. E quando alguém finalmente escuta, tudo muda. Agora eu quero saber de você. O que você faria se estivesse no lugar do Henrique? Conseguiria enxergar além da raiva, além do comportamento difícil, para perceber a dor de uma criança que não sabia pedir ajuda? Ou você concordaria com as pessoas ao redor que Luna era apenas uma menina mal educada? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou amar ler a sua resposta. E aproveita para me contar também. De qual cidade você está me assistindo agora? Se essa história tocou você, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém especial. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos na próxima história.